Olá, eu sou Adriano Almeida, esse é o hipsters.tube, edição Carreiras e Faculdade. E para esse papo aqui de hoje, eu tô com dois convidados super especiais para discutir um dos cursos que eu acho que é o curso queridinho de alunos e alunas e pessoas que estão entrando agora em tecnologia, que é o curso de jogos digitais. Queria convidar para esse papo a professora Wina. Tudo bem, professora? Tudo bom, Adriane, e você? Tudo bem, tudo bem. Eu sou a professora Wina, eu sou mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital e sou graduada em Jogos também. Sou professora no curso de Jogos Digitais da FIAP, nas disciplinas de Storytelling e Roteirização e também de Marketing Digital e Redes Sociais, dentre outras atribuições. E junto aqui comigo e a professora Wina, tá o professor Luiz. Tudo bom, professor Luiz? Tudo bom, Adriano. E você? Tudo bem. Se apresenta pro pessoal, professor. Eu sou Luiz Adolfo Andrade, eu sou graduado, mestre e doutor em comunicação e pós-doutorado na área de jogos digitais. Trabalho na Universidade do Estado da Bahia, no curso de jogos digitais, e ensino lá as disciplinas relacionadas a game design, especialmente game design para dispositivos móveis. É um prazer aqui participar desse papo. Legal, muito bom tê-los aqui. E para dar o pontapé inicial aqui no nosso papo, né? Eu comentei que geralmente quando a gente começa, eu lembro quando eu era molequinho, né? E meu irmão é mais velho, né, do que eu, ele tinha um Atari. E aí eu ficava roubando. Eu tive Atari. Você teve Atari? Tive Atari, tive Mega Drive. Então, o primeiro que eu delícia. tive foi o Mega Drive. E o meu jogo favorito no Mega Drive, curiosamente, eu não sei se muitas e muitos que estão assistindo a gente conhecem, era o Phantasy Star. Era um jogo de RPG. Foi aí que eu comecei, inclusive, a aprender inglês, né? Eu precisava aprender inglês para jogar o jogo de RPG ali. E era muito louco, né? Porque, poxa, o primeiro jogo que eu joguei que tinha uma história, tinha um enredo ali e tudo mais, e eu começava a entender aquela dinâmica. E aí, um pouco depois, uns 5 anos depois, teve a febre. Eu tinha por volta, de 15 anos, mais ou menos, teve a febre, não sei se vocês brincaram, acho que já devem ter brincado do RPG Maker, né? O RPG Maker, né, pra quem não conhece, é um software que você, como o próprio nome diz, você cria o seu próprio jogo de RPG e ele já tinha ali alguns assets e um monte de ferramentas embutidas. Esse foi o meu primeiro contato com jogos digitais. Depois eu não criei jogo nenhum, mas foi o meu primeiro contato com jogos digitais. E eu falo isso porque, na minha cabeça, né, o jogo é um primeiro contato de muitos jovens com a tecnologia, né? Tanto que eu escuto molecada hoje falando, eu quero ir pra carreira de tecnologia. Por quê? Porque eu quero criar um jogo. Qual que é o perfil do aluno e da aluna de um curso de jogos digitais? O que essa pessoa, quando entra, vai fazer um vestibular para o curso de jogos digitais, o que essa pessoa está buscando na vida? Ela quer criar o próprio jogo, ela quer trabalhar numa grande produtora de jogo, o que ela quer fazer? Então, Adriano, sempre quando eu entro numa sala de aula, seja de jogos, de qualquer outro curso, né, eu sempre pergunto, mas por que você tá fazendo esse curso? E é engraçado que, assim, entra ano, sai ano, mas a gente percebe um mesmo perfil, mais ou menos, uma mesma persona. São 9 anos que eu dou aula dentro do curso de jogos, e todos eles, a primeira coisa que eles falam, eu amo jogos desde criança. Então, muito essa conversa, assim, que a gente tá tendo agora. E aí, eles falam bastante, eu quero descobrir como que é por trás, né? Não só jogar, eu sei, eu adoro o jogo, adoro jogar, mas como que eu construo isso? E aí, a gente percebe 2 grandes perfis ali. Então, tem um aluno que ele quer saber como é a programação por trás disso, e tem um aluno mais do lado da arte mesmo, ele quer saber, como que eu faço a modelagem em 3D, ele quer ter noção de design, de roteiro e tudo mais, né? Então, eu sempre também percebo que é um perfil diferenciado dos outros cursos de tecnologia. Dou aula em vários cursos de tecnologia mais tradicionais e é um perfil mais diferenciado mesmo. Eu, particularmente, eu gosto bastante, acho eles, assim, super queridos, super criativos, né? Então, é um perfil muito multidisciplinar
e interdisciplinar, porque eles percebem ali que são diferentes coisas que se conectam. E você, professor? Então, Adriano, eu concordo um pouco com o que ela falou. Eu cobro muito dos meus alunos que eles joguem bastante, porque eles têm que conhecer o objeto que eles querem trabalhar, né? Se um aluno está estudando jogos digitais, é fundamental que ele jogue. Eu acho que isso não deve ser nenhum empecilho, né? Mas eu também falo exatamente isso, né? A gente prepara lá na UNEB, o aluno, o estudante, ele não vai trabalhar exclusivamente com jogos. Ele vai trabalhar com tecnologia de um modo geral, mas ele vai ter uma cabeça de jogador, de player, né? O que isso é um diferencial? Por exemplo, um aluno ou uma aluna nossa, quando vai para o mercado de trabalho, ele encontra um problema, ou então ele vai para uma empreitada nova, ele já tem o plano A, o plano B, o plano C e o plano D, às vezes, na cabeça. Então, isso já é um diferencial. Por quê? Porque ele acostumou isso desenvolvendo estratégia enquanto ele joga, né? Ele tem também um movimento que é muito típico de pessoa que joga, né? Porque quando ele vai fazer alguma coisa, aí ele está sentindo que está errando, ele volta e tenta de novo, né? Ele não vai até dar tudo errado para depois recomeçar. Não, ele vai aos poucos. Não sei se você está conseguindo me entender, mas eu acho que esse é um perfil diferenciado das pessoas que estão acostumadas a jogar. É um pouco do que o nosso contato diário com jogos de videogame, eles promovem na pessoa, né? O game over, né? Game over, continue, né? Você tenta, erra, perde do chefão, volta, começa de novo e tenta e bate a cabeça, né? Exatamente, ele está acostumado a errar, porque o jogo, substancialmente, é isso, é erro. É muito mais fácil, muito mais comum quando você começa a jogar alguma coisa que você erre, né? E a pessoa que está acostumada a jogar, ela erra, mas ela volta, refaz a estratégia, vai de novo. Então, assim, é um perfil diferenciado. Eu estou dizendo isso que a gente escuta, né? A gente manda muitos estudantes para estágio, a gente escuta as pessoas dando esse feedback para a gente, que fala, olha, a pessoa que é graduada em jogos, ela tem um perfil diferente, no sentido de lidar mais com essa coisa de errar, de acertar, de elaborar estratégia, né, de ter sempre um plano A, um plano B para as coisas. Então, isso é um diferencial que a gente está buscando bastante fundamentar com os nossos egressos do curso, né? E um curso de jogos digitais, ele é um curso geralmente na FIAP e na UNEB, por exemplo, ele é um curso de quanto tempo, né? Qual é a duração, qual é a carga horária que esse curso costuma ter? Olha, a nossa duração são de 6 semestres, né? É um curso superior, tecnólogo, então são 6 períodos, 6 semestres para o aluno se formar. Agora, a carga horária eu não me lembro exatamente não, mas são 6 semestres. Na FIAP, a gente trabalha no sistema anual, então eu vou falar por anos, não por semestre, que é o que eu estou acostumada. São 2 anos e é um curso bem multidisciplinar, mas não só multidisciplinar, interdisciplinar. Então, uma coisa que a gente faz bastante, eu e os outros professores, a gente faz avaliações, exercícios, práticas conjuntas. Várias matérias em conjunto. E aí, no primeiro ano, ele vai estar passando por roteirização, storyboard, que é comigo, eu falo que é a parte mais legal. A gente sempre puxa a sardinha para a parte de criação. Aí, ele vai estar tendo animação 3D, modelagem 3D, programação, onde ele vai ter base de lógica, C# e Unity. Ele tem design de interface visual, que é uma matéria também muito legal. Vai pegar ali a parte da HUD, conceitos de comunicação, o que o professor até falou, plano A, plano B, né? Essa multidisciplinaridade. Então, a gente tem disciplina de web também. A gente fomenta bastante que o aluno ele tenha uma formação bem ampla. E que ele consiga fazer ali várias coisas ao mesmo tempo. No segundo ano, ele tem disciplina de empreendedorismo, startup, inovação, realidade virtual. Continua a disciplina de programação, porque não dá para ficar sem. Continua de modelagem 3D também. Ele tem disciplina de game design. Tem a minha disciplina também no segundo ano de marketing digital, redes sociais. A gente fomenta muito o espírito empreendedor dos alunos. Espírito de inovação, espírito empreendedor, dele conseguir se vender, dele conseguir se divulgar o jogo dele.
Então, essa parte é bem importante, o aluno conseguir se apresentar, conseguir, sabe? Imagina, o aluno ele vai para uma BGS, eu já levei jogo para BGS, quantas pessoas... O que é a BGS, professora? Brasil Game Show, o maior, gente, aquilo ali é maravilhoso, né? É o sonho, né? O santo grau ali que a gente tem. Você vai ali, você expõe o seu jogo, nossa, para quantas pessoas? Um dia de... Eu nem sei dizer quantas pessoas que a gente fala ali, né? Então, a gente fomenta bastante isso, esse espírito mesmo. Para um aluno, para uma aluna que está entrando agora, entrei agora na FIAP, entrei agora na UNEB, quais são, e aí eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe, quais são as primeiras disciplinas que essa pessoa vai fazer? O que ela vai começar aprendendo, né? Então, para eu que estou querendo fazer um curso de jogos digitais, eu vou ter contato com o quê primeiro? Que habilidades que eu vou aprender primeiro? Vai ser, como você falou várias coisas aqui, professora, vai ser a programação, vai ser o design dos jogos, da história, o storytelling, vai ser o 3D, por exemplo, que eu já vou começar a pensar e começar a modelar personagem e tudo mais. O que eu tenho contato logo de cara num curso, professor? Logo no primeiro período, a gente tem uma disciplina de Game Design, que é o Game Design 1, a gente tem Game Design 1, 2, 3, 4 e 5, então... É uma disciplina que acompanha durante toda a graduação. A gente tem também uma disciplina de roteiro, disciplina de introdução à programação, uma disciplina de inglês instrumental, que é fundamental que o aluno e a aluna de jogos digitais, ele pelo menos se comunique em inglês, né? Uma coisa que a gente gosta de, principalmente, estimular bastante no aluno é esse novo sistema de mercado de trabalho. Um trabalho orgânico que não se faz através... principalmente na área de jogos, de um emprego fixo, que você vai chegar todo dia, 8 da manhã, vai parar meio-dia para almoçar. Isso aí eu falo para meus alunos, esqueçam isso. A gente trabalha com ciclos de produção. Então você vai entrar num ciclo hoje, vai ficar 3 anos trabalhando, acabou aquele ciclo, não significa, fiquei desempregado. Não, você vai para outro ciclo e começa uma nova empreitada. Então a gente tem roteiro, game design, programação, inglês, e a gente tem também uma disciplina de aplicativos, né, que é uma introdução ali ao mercado de aplicativos, que hoje é o principal, no Brasil, a principal plataforma que a gente tem é a plataforma móvel, né? São as plataformas móveis, o tablet, o smartphone. Mais da metade dos aplicativos que a gente tem hoje nas lojas são jogos. Então, a gente prepara o aluno muito nesse sentido também. No primeiro ano, a gente tem roteirização, storyboard, a gente tem animação 3D com modelagem 3D, nós temos a disciplina de programação, onde o aluno ele já vai aprender dentro da Unity, vai programar com C#. A gente tem a disciplina também no primeiro ano de Game Design, não dá para ficar sem, né, professor? Importantíssima. A gente tem a disciplina de desenvolvimento web, design de interface visual, onde ele vai pensar todo o design da HUD, fundamentos de comunicação, de semiótica, cores, etc., que é super importante. A gente tem disciplina de mídias de interação, onde a gente fala de novas tecnologias. Isso no primeiro ano. Aí depois ele vai aprofundando, até já falei um pouquinho, também tem disciplina de aplicativos, de mobile no segundo ano e tudo mais. E hoje, para um jovem e uma jovem, né, que está indo para essa carreira, né, está pensando em ir para essa carreira de construção de jogos e jogos digitais, né? Vocês citaram, poxa, tenho diferentes vertentes aqui. Tem a programação, tem o design do jogo, mas tem o storytelling do jogo. Eu tenho uma anedota aqui, né? Quando também, né, tava ali na adolescência, já na adolescência, o meu jogo favorito era o Final Fantasy. Final Fantasy VII, né? Teve até um remake recente do Final Fantasy VII. E eu e um amigo meu éramos viciados no Final Fantasy, assim, viciados. E a gente falou, vamos criar o nosso jogo? E a gente começou a escrever a história do nosso jogo. E aí montamos ali, naquela época era um Word de 10 páginas, sabe? Com o storytelling do jogo. Vamos mandar por e-mail pro pessoal da Square? A Square é a produtora, né? Mentira, vocês fizeram Não, isso. a gente não mandou. Queríamos, mas a gente não mandou. Ai, gente, que legal. A história tava muito ruim. Eu acho que a história tava muito ruim. Mas era um caminho que ali apetecia a gente, né? Esse profissional e essa profissional que vai fazer um curso de jogos digitais, necessariamente vai ser um programador ou uma programadora, vai ser uma storyteller, vai ser um design gráfico. O que é a
as possibilidades de formação para essa pessoa ao longo da carreira? Ai, são muitas, né, Adriano? E eu sempre falo bastante para os alunos assim, porque ninguém é bom em tudo, e isso é muito natural. E as pessoas, elas vão ter áreas que elas vão gostar mais. Então, pode ser que você seja um ótimo modelador 3D, um ótimo texturizador. Pode ser que você seja ótimo com ilustração, desenho, fazendo concept art. Pode ser que você seja um ótimo roteirista e game designer. Pode ser que você seja um programador excelente. Pode ser que você seja mais de uma dessas coisas. Mas uma coisa que eu sempre falo para os alunos, Adriano, é o seguinte: mesmo que tenha, e é natural que tenha, vai acontecer. Eu não sou tão bom nessa área, eu não gosto tanto. Uma noção do todo. Quando a gente vai trabalhar, a gente precisa. Porque vai trabalhar em grupo. É por isso que eu falo, não é só multidisciplinar. São várias coisas, mas cada um no seu quadrado. Não, porque você precisa de tudo aquilo para formar o jogo, não é mesmo? Então, para fazer o brainstorm e tudo mais, então você precisa ali ter essa noção do todo. Mas são muitos caminhos. É o game designer, é o roteirista, é o modelador 3D, é o texturizador, é o animador, é uma pessoa que vai trabalhar, às vezes, com determinados efeitos mais específicos de design. É o cara que vai estar pensando a HUD do jogo, a interface, a identidade visual, é a direção de arte. Nossa, é tanta coisa, não é? São muitos caminhos diferentes, né? E acho que por isso, né, professor, que é tão legal, né? Essas Exatamente, possibilidades. Você fazer um jogo é uma equipe considerável que está por trás do jogo, e como ela falou, são muitas funções que o estudante pode desempenhar e ele tem que escolher aquela que se adaptar melhor. Uma que eu destaco bastante é o de game producer, por exemplo. Às vezes é a pessoa que entende menos de jogo, mas sabe viabilizar um projeto. Então, é uma pessoa fundamental na equipe. E que tem uma visão de todo, não é, professor? Exatamente. Então, a gente legal, faz basicamente apresentar para o aluno e para a aluna as áreas, né? Programação, game designer, animação, interface e por aí vai. Uma área que eu acho muito complexa também dentro da produção de um jogo é o som, né? Fazer som para jogo é muito complicado. Assim, não que seja difícil, mas a gente a gente precisa que a pessoa entenda muito ali. Tem várias funções na área de som, tem a área de composição de música, tem a arte de sound design, enfim. E é muito louco isso do som, né? O quanto o som evoluiu nos jogos ao longo do tempo, né? Você pega mais recente um The Last of Us e você pega, na nossa época do Mega Drive lá, por exemplo, que era basicamente MIDI, né? Na maioria dos jogos era o MIDI. Eu não sei nem se os jovens e as jovens conhecem o que é MIDI hoje em dia. É um dos componentes que claramente, lógico, além do óbvio do gráfico, né? Que mais evoluíram, né, ao longo do tempo. E tem disciplina para construção de som? Tem sound design Game na áudio. FIAP também. Sound design com edição de vídeo no 2º ano. Então, eles vão estar passando ali, desde, às vezes, igual o professor falou, uma composição, aí editar e tudo mais. E o som, ele dá, não só em jogo, filme, não importa, ele dá o tom ali da situação. Eu sou apaixonada por terror. Tanto em jogo quanto em filme. Eu sou apaixonada. E pensar um jogo de terror, cara, o som é o que dá o terror ali, é toda a ambientação, quando vai vir um susto, quando você acha que tá tudo tranquilo, só que não. Você falou de The Last of Us, eu até arrepiei, assim. Ai, The Last of Us, gente, adoro, né? E maravilhoso o jogo, o seriado, tudo. Quando você começa a jogar The Last of Us, aquela música no início já passa todo aquele tom de tristeza, né? Nossa, já dá todo o tom ali da história. E cria a identidade daquela obra. Você escuta ali um pouquinho, você já fala The Last of Us. Pra gente, né, que cresceu ali também, né, com Sonic,
Super Mario, né? Ai, eu adorava tem o Sonic. as musiquinhas, né? Essa era do Alex Kidd. Essa era do Alex Kidd. Mas tem o som da marca, né, do jogo também. Com certeza. E até aqui, qual é a sua dúvida sobre a Postec? Eu quero que você comenta aqui, deixa a sua dúvida, sua questão, que a gente vai atualizar a descrição e os links, né, que a gente colocou aqui disponível para você, para complementar esse seu guia de estudos e faculdades. E além disso, aproveita para deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os próximos vídeos. E a gente falou muito, né, ali atrás do quanto jogos, né, tem um quê de ajudar a gente a lidar com frustração, porque, poxa, pra você passar de fase, muitas vezes você morre várias vezes para conseguir passar de fase. E tecnologia como um todo, né? Carreiras de tecnologia como um todo tem um quê disso, né? Então, por exemplo, eu sou programador, né? Na verdade, né? De formação. Então, poxa, a programação é aquele negócio. O seu código funcionar, deu vários erros de compilação antes e mesmo o código compilando, na hora que você vai rodar, ele não faz o que deveria estar fazendo. Tem um quê de frustração que é intrínseco, né? Eu acho que é das carreiras de tecnologia. Quando um aluno e uma aluna de um curso de jogos digitais tá ali ao longo do curso, ao longo das disciplinas, quais são as principais dificuldades que esse aluno e essa aluna passa? Em diferentes sentidos, né? Qual é a matéria a cadeira que costuma ser uma cadeira mais árida para as pessoas ali? Ou, poxa, isso daqui às vezes falta até um pouco de base para os alunos e para as alunas que vieram do ensino médio para poder pegar, por exemplo, lógica de programação, não sei. O que vocês veem no dia a dia de vocês, professora? Então, Adriano, tem alguns perfis que eu vou sinalizar aqui, mas varia um pouco, né? Então, a gente tem muito o aluno também que ele acha que, eu gosto de jogar, então eu vou gostar de fazer jogo, sabe? E esquece, você falou da programação? Esquece que tem que programar pra fazer jogo. Então, assim, claro que não são todos. Tem uns que vêm super com essa consciência e super curtem a programação e tudo mais. Mas a gente tem ali uma parcela significativa de alunos que acha que jogar e fazer jogo é muito semelhante, e na verdade não é. E tem essa dificuldade ali com a programação. Eu percebo bastante, principalmente o aluno, assim, que veio direto do ensino médio por uma questão de deficiência de raciocínio lógico-matemático, sabe? Mas depois que pega a lógica, aí dá aquela desenrolada. E a gente também tem o viés totalmente contrário disso. A gente tem um aluno que ele é super interessado nessa parte mais de exatas e tem uma dificuldade com partes mais artísticas, partes criativas, né? Então, tem dificuldade ali com a parte de comunicação visual, design modelagem 3D, roteirização, game design, com essa parte que é mais fora da caixa, mais artística mesmo, né? Então, varia bastante mesmo. Agora, uma dificuldade que eu ando percebendo muito mais recentemente, não é desde sempre. Repertório. Que tipo de repertório, professora? Geral. Jogo, sabe? Filme, tudo. Eu falo muito para os meus alunos, quando vocês vão trabalhar com criação, precisa ter repertório. Precisa entender, eu gosto só do tipo de jogo X, Y ou Z. Então, não necessariamente você vai trabalhar com o jogo X, Y, Z. Eu não gosto de terror, mas tem que jogar jogo de terror? Eu não gosto de um first person shooter, eu não gosto de RPG. Mas é repertório. Eu falo muito pra eles que existe uma diferença muito grande do eu não gosto para é ruim. É ruim pra quem? É subjetivo, não é mesmo? Então, eu e os outros professores, a gente fomenta muito ali no curso de jogos na FIAP, o repertório, sabe? Então, de gênero de jogo, narrativo. Quando eu vou falar de narrativa com eles, a gente fala de jogo, mas também fala de filme. Então, para você entender ali estruturas de narrativa,
precisa conhecer bem de histórias diversas. Então, falta ali sair, às vezes, um pouquinho da zona de conforto e ir um pouquinho para aquilo que ele necessariamente não é a maior paixão dele, ele não gosta tanto assim, mas que vai ser um repertório ali importante, né? Quanto maior o nosso repertório, melhor ali a gente vai trabalhar as ideias e tudo mais. Tem uma franquia de jogos que eu sou apaixonada, que é BioShock. Eu amo BioShock. E o BioShock, ele é baseado ali, é inspirado no livro A Revolta de Atlas, da Anne Rice. E aí você tem ali o Art Deco dentro do jogo. Aí às vezes o aluno, mas o que é? E eu fomento muito essa pesquisa, sabe? Conheçam diferentes coisas para vocês poderem criar diferentes coisas. Então, tem de tudo. Tem na parte de repertório, parte artística, na parte da programação. Varia muito o perfil. A gente tem um perfil bem diverso, justamente por ser um curso multidisciplinar. Do nosso lado, eu acredito também, isso que ela falou é muito importante, a questão de repertório, da gente estimular. Eu falei aqui no início da nossa conversa que é fundamental que o aluno e que a aluna de jogos digitais jogue bastante para ele entender de todos os gêneros. É exatamente o que ela falou. A gente precisa, às vezes, a gente vê uma pessoa falando pra gente, mas esse jogo é muito ruim. Por quê? Você jogou? Ou você está falando isso baseado no que os outros falaram para você? Né? Então é importante você jogar, e jogar coisas ruins mesmo, para você poder falar, isso é ruim, por quê? Porque eu joguei. Aprender com erro, né, professor? Com certeza. A gente vê muitas pessoas falarem de programação, né? Parece que as disciplinas de programação, às vezes a pessoa entra no curso de jogos e fala assim, mas ele assim, joga de tudo, tal, mas não sabe programar. Então é normal que você vá para uma faculdade e você não vá bem em todas as disciplinas. Você tem aquela... igual ela falou, um aluno às vezes pode ser muito bom em programação, mas na hora que ele pega algo, modelagem 3D, uma disciplina de arte, ele não tenha tanta habilidade com isso. Isso, na verdade, não é ruim. É bom para o aluno saber aonde que ele vai se inserir quando tiver formado, em que parte da produção de um jogo ele vai se inserir, ele vai trabalhar, ele vai se dar melhor, né? E isso acontece em vários cursos, em várias áreas, sim, né? Sim. É muito natural. Eu fiz, por exemplo, fiz faculdade de comunicação e eu tinha disciplinas de rádio, que eu não ia tão bem, por exemplo, em disciplinas de audiovisual, outras coisas assim, isso é normal, né? Mas a gente tem que fazer essas disciplinas para a gente conseguir se formar. E para ter a noção do todo, Com certeza. Acho que então a grande conclusão, né, ouvindo as duas respostas de vocês a principal dificuldade é que é um curso, né, que ele gravita de espectros muito distantes, né, do exato ali da programação, do código, da matemática, com a arte, humanas e tudo mais, né. Então ele é um curso que pega justamente esses dois extremos e faz com que esses dois extremos de alguma forma se conectem, se conversem. Sim, a gente... o que você falou, é uma variação muito grande. A gente vai tanto da área de extremo de exatas, do caso da programação, quanto de uma área de humanas, que é a parte do roteiro, a parte que você tem que escrever, né? Às vezes a pessoa que programa não gosta de roteiro, porque o roteiro ela precisa escrever, mas a linguagem de programação também é difícil, assim como o inglês e o português, enquanto linguagens também são, né? Quando o aluno vai caminhando para o final do curso, então ele já percorreu uma curvinha de aprendizado, né? Ali já aprendeu o começo e tudo mais, ele já está indo pro que a gente entende que seja algumas coisas mais avançadas. O que são aquelas coisas avançadas que esses alunos e essas alunas aprendem num curso de jogos digitais? Então, por exemplo, entrando no detalhar uma técnica mais avançada ali de storytelling, por exemplo, uma modelagem, por exemplo, super complexa. O que o aluno vai aprender? Sabe, ele chega lá no final e fala, cheguei até aqui, sabe? Como acontece em outras áreas, Adriano, no estágio, o aluno aprende bastante. Né? Então, assim, acho que quando ele vai ali no mercado mesmo, botar a mão na massa, é um outro aprendizado, e aí ele aprende também as manhas, né, os atalhos ali do trabalho, e o fundamental, que ele faz network também. E é uma carreira que você depende muito de network, como eu acabei de falar também, antes a gente trabalha com ciclos de produção, então acredito que no final do curso, o aluno, no estágio, ele já aprende isso, né? E a gente tem uma característica que os nossos estudantes, quando eles já estão no final do curso, a grande maioria já consegue estar empregada,
não é nem estágio, é empregado. Então a gente tem uma dificuldade, a gente fala, olha, mas você precisa terminar a sua graduação, né? Então às vezes o aluno só está com TCC para defender e já está trabalhando. Falo, não esqueça que você está nesse trabalho por conta que você fazia uma faculdade de jogos, né? Então são coisas que a gente tenta amarrar. Até pegando o gancho aqui do professor, na FIAP a gente trabalha com uma metodologia que são os challenges. Então, o que são os challenges? Vem uma empresa real e ela desafia os alunos. Isso a gente faz em todos os cursos. Então, vai lá uma empresa de jogos ou uma empresa que não é de jogos, mas quer fazer alguma coisa relacionada a jogos. E ela vai desafiar esses alunos. E a gente fomenta ali uma grande competição. Sai até primeiro, segundo, terceiro lugar. E eles vão trabalhando com a metodologia Scrum. Então, você tem um professor que é o Scrum Master, você tem o PO, o Product Owner, que é a empresa, e esse PO, junto com o Scrum Master, que o professor vai fazendo mentorias e pequenas entregas, que são as sprints. Então, eles saem ali, tanto primeiro, segundo ano, com um produto real, entendeu? Que foi ali sobre o que o cliente pediu, o que o cliente determinou. E aí a empresa ela vai lá dar as mentorias e ela fala, olha, isso aqui não tá legal, não é assim, porque o mercado é assim, assim, assado. E aí o aluno vai melhorando, né? Então, a gente faz essa vivência de mercado já dentro da faculdade. Dentro de todos os cursos a gente faz isso, inclusive. E muitas empresas de challenge contratam alunos. Então, isso acontece bastante. Fora que a gente também indica bastante, né? Eu já indiquei vários alunos, do curso de jogos, de outros cursos também, né? E isso que o professor falou, não se esqueça. Né? É bem isso mesmo. E é muito legal que vários alunos, eles já saem, de fato, empregados, né? Não ali só de jogos de outros cursos, né? O Challenge, ele ajuda bastante isso. E você falou de skills mais avançadas, segundo ano. Vou dar um exemplo com programação. Tá? Então, ele tem ali o aluno, ele vai ter uma base de lógica de programação, aí ele começa a programar em C#, voltado para jogos dentro da Unity. No segundo ano, já tem noções de realidade virtual, já tem noção de inteligência artificial. Então, vai tendo toda essa curva, né, de evolução, de aprendizado. Então, você tem uma modelagem 3D no primeiro ano, onde eles vão estar modelando cenários, objetos, abrindo V, texturizando, e no segundo ano já fazendo uma modelagem 3D mais orgânica, personagens. Então, toda essa curva aí, onde ele vai adquirindo skills de maior complexidade. E é muito legal, né? Porque quando o aluno ele vai começando a ligar essas diversas pontas de um curso tão heterogêneo como é um curso de jogos digitais, e ele consegue ter um entregável, né? Que mostra... aqui na Lura a gente fala que você consiga mostrar, sabe? Pro pai, pra mãe, pro tio, pra tia, e fala pro seu amiguinho, ó, joga aqui o meu jogo e tudo mais. Poxa, isso é incrível. E... como que funciona um projeto de conclusão, um TCC de um curso de jogos digitais? Então, professora Winnie, você falou tem o challenge que você desenvolve um jogo pode desenvolver para uma empresa, por exemplo. Como que funciona isso hoje na FIAP, né? Esse TCC, essa conclusão, né, do curso do aluno? A gente fala aí muito orgulhosamente que a gente aboliu o TCC tradicional e a gente faz o Startup One. E o que é o Startup One? Isso assim, jogos, mas todos os cursos. É a nossa metodologia na FIAP. Então, é uma grande competição envolvendo todos os cursos de graduação da FIAP. A gente faz isso com presencial, a gente faz isso com online, onde o aluno ele monta a própria startup. E aí a gente vai selecionando, você tem o top 30, por exemplo. Então, as 30 melhores, e que já tá no top 30, é super, porque todos os cursos competindo, não é mesmo? Aí depois você tem o top 10, aí você tem o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Então, é essa vivência de mercado mesmo, sabe? Não é ali a monografia, não. É mais essa vivência de mercado mesmo. Ele vai sair dali com a startup dele,
com a empresa. É isso que a gente fomenta. E ao longo dessas bancas de Startup One, vem pessoas de mercado, de várias empresas, grandes empresas. O aluno ele vai fazer o pitch do que é a startup dele, do que é a ideia dele, do que ele desenvolveu. E essas empresas, elas vão dar feedback. O que eu acho que é, inclusive, muito mais rico do que necessariamente ganhar ou não, sabe? Mas é mesmo essa vivência. E o grande vencedor de Startup One vai para Babson, então... E tudo isso, essas premiações, premiação de Challenge, premiação de Startup One, isso culmina no Next, que é um grande evento da FIAP, onde a gente traz as premiações, onde os alunos apresentam os challenges, apresentam suas startups, é bem legal. Por exemplo, você consegue me dar um exemplo de um projeto de Startup One legal, desses que os últimos que você falou, de alunos do curso de jogos digitais, você falou, poxa, esse aqui ficou legal. Teve um projeto, ele não ganhou o primeiro lugar, tá? Mas ele chegou no top 10, o que já é bastante, foi de jogos. Foi de um aluno nosso, o pessoal que deve estar assistindo, talvez até conheça, porque ele é influencer do TikTok, é o Pedro Caixa. E o jogo deles, foi inspirado, assim, em mecânicas de Pokémon GO. Chegou no Startup One entre o top 10. Super legal, né? Então, dando um exemplo aí de jogos. Mas, assim, como eu dou aula em vários cursos, sempre tem, às vezes, não é de jogo, mas tem de outro curso que eu dou aula, que tá sempre ali, entre o top 30, top 10. E é muito legal, o aluno curte. Mesmo que ele não seja o primeiro lugar, que ele chegou no top 10, que ele chegou no top 30, ou que ele nem foi selecionado, né, sabe, mas nas mentorias, com empresas, com os professores, com pessoas de mercado, ele vai aprendendo, ele vai entendendo fora o networking. Porque é uma oportunidade muito legal para você conhecer pessoas ali. E, professor, e na UNEB, como que funciona esse projeto, essa conclusão de curso dos alunos? E que projetos os seus alunos têm criado aí nos últimos anos? Então, a gente tem um pouco nessa linha também, a gente saiu daquele formato de TCC tradicional que a gente tem monografia. Aí, né? Isso, os nossos estudantes, eles têm que, no final da faculdade, entregar algum projeto, né, que avance no cenário de desenvolvimento de jogos. Então, alguns entregam um jogo, como eles já têm, praticamente todas as disciplinas que eles fazem ao longo da universidade, eles têm que entregar um jogo ou alguma coisa que faça parte de um produto jogável, né? Por exemplo, uma estratégia transmídia para um jogo. Você pode pegar algo e posicionar o jogo dentro de uma estratégia transmídia, por exemplo. Então, quando o estudante chega no último período, o trabalho dele ou ele apresenta um jogo, ou ele apresenta algo que pode se associar a um jogo que já exista, por exemplo, uma estratégia de localização de um jogo, né? Porque a gente tem jogos aí tão complexos que tem símbolos que não são permitidos em alguns países, então você tem que localizar aquele jogo para o país que você vai lançar, entendeu? Então ele pode fazer isso também. E claro, a gente pede que ele entregue algo escrito, mas que fique documentada ali a reflexão dele para outro estudante que chegar no final e falar, poxa, eu quero ver o que ele fez. Então está lá documentado, mas a gente tem um modelo também bem diferente daquele tradicional do que é o TCC. Esse é um movimento importante, né? Trazer cada vez mais a prática, né? Para alunas e para alunos. Com certeza. E que ajuda a fazer esse link com o próximo passo dessas pessoas, que vai ser com as empresas e com o mercado de trabalho também, né? Na maioria das vezes. Com certeza, Adriano. Preparar ele para o mercado que ele vai se inserir, né? Como a professora mesmo falou, ele tem que aprender a fazer network, ele tem que conversar, tem que aprender a fazer mentoria, tem que conversar com as empresas. Né? Isso é muito importante, ele aprender a fazer isso desde a universidade. E para uma pessoa que se formou num curso de jogos digitais, como que é a área? Porque eu fico pensando, né, a professora Winnie falou ali atrás, que não necessariamente essa pessoa vai criar jogo para uma produtora de jogo. Pega uma empresa de medicina, por exemplo, poxa, eu preciso de jogo, criar um joguinho aqui para conscientizar umas pessoas de um determinado tratamento de uma determinada doença, por exemplo, né? É um exemplo de um jogo aplicado não para a indústria de jogos, né? De uma forma mais lúdica, de uma forma conscientizadora. Mas hoje,
um aluno e uma aluna que se forma num curso de jogos digitais, quais são as possibilidades que essa pessoa tem de trabalhar? Onde que essa pessoa encontra uma posição e encontra uma vaga? Olha, a gente estava falando aqui da importância da pessoa se comunicar em inglês, porque é muito comum que a pessoa se forme e vá para fora. Né? Isso é uma coisa que é real, que acontece principalmente nesse mercado de jogos. Então, assim, para a pessoa se posicionar no mercado, em primeiro lugar, ela deve fazer aquilo que ela gosta. Ela deve se encontrar dentro de uma equipe de desenvolvimento de jogos. Em segundo lugar, ela precisa ter também um networking, né? E entender, de novo, aquilo que eu disse também há um pouco tempo, logo no início do programa, que é fundamental que ela se comunique, né, em inglês, que ela estabeleça essa comunicação e faça um network dela dessa maneira. São vários campos aí, né? Então pode ser que o aluno vá para fora para trabalhar com o jogo mesmo, pode. A área de jogos está crescendo muito no Brasil também. Então você tem produtoras de jogos voltadas para entretenimento, você tem empresas de porting de jogo e tudo mais. E você tem hoje os games e a gamificação são coisas diferentes, eu gosto de frisar, mas ambas as coisas, as empresas, elas estão se atentando, elas estão mais para frente hoje e utilizam dos games ou da gamificação para promover um determinado produto, para conscientização, para culturar as pessoas de uma determinada coisa. Então eu digo que desde estúdios, produtoras de jogos, às vezes uma agência de marketing que vai estar trabalhando com alguma forma de divulgação que usa gamificação, produtoras de forma geral. Então, é bem amplo mesmo, né? E é muito importante também, como você disse há pouco tempo, que o aluno saiba se vender, porque às vezes ele está conversando com uma pessoa, um potencial cliente, que não entende muito bem o que o profissional faz, e ele saiba explicar, né? O famoso atendimento. Né? A pessoa saiba explicar o que eu faço e como isso que eu faço vai ajudar a sua empresa, o seu negócio a crescer. Né? Por exemplo, gamificação é uma estratégia, né, que as pessoas têm bolado bastante para a empresa, mas às vezes o dono da empresa não sabe o que para que isso serve, quanto custa. Então não você tem que ideia. você tem que saber explicar isso para eles. Muito legal, professores, a nossa conversa e deu para trazer uma ideia muito rica e detalhada do que uma pessoa que está cogitando fazer um curso de jogos digitais vai encontrar e quais são as possibilidades de carreira que essa pessoa vai poder ter, né, ao longo de toda a trajetória profissional. Queria agradecer vocês aqui, tá, por essa participação aqui com a gente. E para você que quer conhecer os cursos de jogos digitais, tanto da FIAP quanto da UNEB, aqui na descrição desse vídeo vai estar lá o link para você. Então fica à vontade, clica lá, conhece e sucesso aí na sua trajetória e na sua carreira.